Muito boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Estamos ao vivo mais uma vez na terça-feira, nesse horário, como costume, sempre às 8 horas da noite, é o nosso programa Eclésia. Ao vivo para todo o Brasil, diretamente da sede da TV Século XXI, que fica aqui em Valinhos, na Arquidiocese de Campinas, região metropolitana de Campinas. Como de costume, a gente se reúne nesse horário para falar de catequese, de história da igreja, doutrina da Igreja Católica. Ora a gente fala de biografia de um santo, um grande personagem da igreja. E hoje a gente vai falar sobre um tema que tem a ver com o tempo litúrgico. Daqui a pouquinho eu vou explicar o tema de hoje. A gente tem convidados especiais, além do nosso querido comentarista oficial, que é o Padre Guido Montinelli, que está aqui, que eu já vou dar boa noite para ele. Boa noite, Padre Guido. Mais uma vez, bem-vindo. Boa noite, Eric. Boa noite, prezados amigos, telespectadores. Meu grande abraço fraterno, desejando muita paz para cada um de vocês e as vossas queridas famílias. Hoje, de uma maneira especial, o meu abraço ao diácono Sebastião Fabiano de Oliveira, da cidade de Duartina, São Paulo, e toda a grande e bela família do seu Sadi, Dona Sandra, a Patrícia, o Cailone e Clara Maria de Rio Claro, que não perdem nenhum dos nossos programas Eclésia. Queremos ajudar os senhores a compreender melhor a palavra de Deus e, sobretudo, a transformar esta palavra num gesto concreto de vida. Por isso, estamos aqui à vossa disposição. E hoje, meus irmãos, o tema que nosso amigo Eric agora vai anunciar é muito importante porque não pode deixar ninguém de fora. Todos nós somos participantes de um tema que a Igreja quer transmitir para todos nós, porque através da nossa participação estaremos encontrando a melhor das soluções. Muito bem, tem tudo a ver então com o último domingo. Último domingo nós vivemos essa data litúrgica, que você não se confunda, hein? Último domingo não tem nada a ver com as finais de futebol que está acontecendo em todo o Brasil, hein? Pois é, nós aqui no estado de São Paulo estamos nas finais. É verdade que é bíblico que nós devemos ser santo como nosso Pai é santo, mas eu sou palmeirense e eu não vou torcer para o Santos aqui, né? Então a gente está torcendo aqui no estado de São Paulo, todo mundo torcendo para o Palmeiras. Aqui na equipe só tem palmeirense, com exceção do nosso diretor de imagem, do Varley, que é santista. Mas nesse domingo começou as finais dos campeonatos estaduais, que no domingo que vem a gente vai ter então os grandes campeões, mas não é isso que a gente vai falar não, a gente vai falar de um outro assunto que aconteceu no domingo. Pois a festa litúrgica desse domingo foi uma festa importante, né, Padre Guido? Sim. Que festa é essa que aconteceu? Exato. A Igreja estabeleceu, através da pessoa do saudoso, grande e hoje já beato Papa Paulo VI, que o quarto domingo da Páscoa, mais conhecido como o Domingo do Bom Pastor, porque Jesus se apresenta dizendo, eu sou o bom pastor, seja o dia mundial de orações pelas vocações. Um dia especial no qual a Igreja convida a humanidade inteira a dar uma resposta concreta ao apelo de Jesus, que frequentemente dizia: a messe é muita, os operários são poucos, rogai ao dono da seara para que envie operários para a sua messe. Por isso, um dia mundial de orações, motivado, é claro, por tantas situações lamentáveis, digamos também, e difíceis que a Igreja sempre enfrentou, mas que, sobretudo, nos tempos modernos, se tornam mais graves ainda. Muito bem, a gente vai falar então de vocação, oração pelas vocações, ministério sacerdotal, ministério religioso e o que as famílias têm a ver com tudo isso. Nós vamos ter a participação no programa de hoje, na sequência, nos próximos blocos, de 2 seminaristas da ordem a qual o Padre Guido pertence. Qual é a sua ordem mesmo, Padre Guido? Os padres rogacionistas, uma congregação de origem italiana, fundada pelo santo Aníbal Maria de França, e que quis dar aos seus filhos espirituais, como também para a congregação feminina paralela, chamada Irmãs Filho Divino Zelo, o mesmo carisma. Isto é, o que nos caracteriza dentro da Igreja não é somente o cumprimento dos 3 clássicos votos da vida religiosa, pobreza, castidade e obediência, mas também um voto especial para promover a oração e o zelo pelas vocações. Muito bem, como você já sabe, nosso amigo telespectador que acompanha o programa Eclésia, você pode mandar e-mail para a gente no eclesia@rs21.com.br
ou também por telefone, você pode fazer sua participação no 3871-9600. Você pode mandar para a gente, 9620, desculpa, final 9620. Eu sempre confundo esse telefone, né, gente? 3871-9620, 19 é o código da região de Campinas. E a gente está usando também a nossa interação via WhatsApp. Se você costuma usar esse aplicativo, manda para a gente uma mensagem também no WhatsApp. Não esqueça de dizer o seu nome e a cidade que você está mandando sua mensagem para a gente. O nosso número do WhatsApp é 19 996, anota aí, ó, 19, está aí no vídeo, ó, 99675 5600. Está aí no seu vídeo, olha. Manda mensagem então para a gente. 99675 5600. Está aí no seu vídeo, então, o número do nosso WhatsApp para você mandar sua mensagem para a gente. Não esquece de dizer o seu nome e a sua cidade. Quem sabe a gente comenta aqui sobre a sua pergunta, sobre a interação no programa durante ainda essa edição dessa noite, tá certo? Padre Guido, vamos lá. Oração pelas vocações é o tema do nosso programa de hoje, já que a gente viveu nesse último domingo o Dia Mundial das Orações pelas Vocações. Por que o Papa Paulo VI, ao instituir essa festa, essa necessidade de rezar pelas vocações, por que ele escolheu justamente esse período pascal para rezar pelas vocações? Certo. Em primeiro lugar, é bom saber, prezados amigos telespectadores, que o Papa Paulo VI foi o Papa que encerrou o Concílio Ecumênico Vaticano II. E, encerrando o Concílio Vaticano, aconteceu dentro da igreja, digamos assim, um movimento extraordinário, digamos, iniciativas particulares, tantas coisas que se realizavam somente conforme as tradições, com o seu valor, é claro, foram um pouquinho, às vezes, colocados de lado e aconteceu uma grave crise dentro da estrutura da igreja, né? Tivemos uma falta de vocações, desistências também de religiosos, religiosas, até sacerdotes, e o Santo Padre, o Papa, achou por bem estabelecer esta Jornada Mundial de Orações. Ele não por acaso escolheu o quarto domingo da Páscoa, mais conhecido como o Domingo do Bom Pastor, porque Jesus usa esta linguagem muito clássica: eu sou o bom pastor que dá a vida para as suas ovelhas. Aliás, não esqueçamos que Jesus usava, não devemos pegar o pé da letra, mesmo que nós, Eric, às vezes mandamos imprimir santinhos com Jesus, com algumas ovelhas ao lado dele, uma até no colo, né? Jesus nunca foi pastor, como nós podemos entender. No sentido literal da palavra. Exato, mas é o símbolo do pastor que gosta e que ama as suas ovelhas. E Jesus dizia domingo passado: eu sou o bom pastor e não sou um mercenário. Isto é, aquela pessoa que trabalha como pastor, mas, digamos assim, se fosse a linguagem moderna de Jesus, quando chega o seu horário de serviço, pronto, vai embora e não se interessa mais de nada. Ao passo que o bom pastor conta uma por uma as suas ovelhas, e se por acaso falta uma ovelha, é capaz de trancar as 99 no redil para ir à procura daquela que se perdeu. Ou seja, o pastoreio das ovelhas, lidar com essa vocação religiosa, não diz respeito só a uma aspiração profissional, mas para a vida toda. Eu imagino que o senhor, por exemplo, que é sacerdote, o senhor não tem como ser sacerdote 12 horas por dia cumprindo o expediente, né, Padre Guido? Exato, não, o sacerdote é para toda a eternidade, né, Eric? Exato. E, naturalmente, diante desta imagem de Jesus pastor, a oração vai exatamente para que aumente no mundo inteiro o número destas pessoas que se consagram a Deus, tornando-se pastores das almas, elevando os fiéis ao encontro definitivo com Deus. Aliás, sempre que a gente trata do tema relacionado aqui à vocação, sacerdócio, a gente sempre acaba usando o Padre Guido como exemplo, porque ele, claro, faz parte aqui da bancada e é um sacerdote experiente. Aliás, o senhor vai fazer aniversário do sacerdócio, está perto, né, Padre Guido? Depois de manhã. Depois da manhã o senhor faz aniversário do sacerdócio? Dia Quantos 30, anos? 42 anos de padre. Eu tenho uma foto do Padre Guido quando jovem aqui, gente, que eu vou mostrar para vocês. Essa aqui já é no Brasil, Padre Guido? Não, é o dia que me tornei padre. Ah, esse aqui é o dia que o senhor se tornou padre. Sim, exato. Olha só, olha o Padre Guido. Então, esse aqui foi no ano... 1973. Olha aqui, gente, o Padre Guido, então, 1973, mais jovem. Se bem que o senhor continua bonitão, como nessa foto aqui, o Padre Guido.
Olha só, o Padre Guido optou pela essa comunidade religiosa, que ele já comentou agora há pouco, que é a Ordem dos Rogacionistas, a Congregação dos Rogacionistas, e o Padre Guido entrou muito jovem. Eu tenho uma outra foto, mas eu não vou mostrar agora não, vou mostrar na sequência do programa, vocês não saem daí. De quando o Padre Guido entrou no seminário, o senhor tinha quantos anos? 10. Com 10 anos. 10 aninhos, sim. Uma foto do Padre Guido com 10 anos, quando ele entrou no seminário. Esse aqui foi o final da formação, já na ordenação. Daqui a pouco eu mostro, não sai daí. Padre Guido, existem diversos carismas na igreja. Sim. Existem diversas ordens religiosas. E além das ordens religiosas, existem as vocações religiosas do chamado clero secular, a gente pode dizer assim? Sim. Que são aqueles padres que não optam por uma ordem religiosa, mas vão diretamente procurar uma diocese. A serviço de um bispo. De um bispo, né? e o bispo, então, acompanha de perto a formação desses seminaristas e tudo mais. Diante de tantos carismas, diante de tanta beleza que existe na igreja, por que a pessoa acaba tendo inclinação para um certo tipo de trabalho? Como que a gente identifica isso num jovem? Olha, vamos fazer esta pergunta ao Espírito Santo, Eric, em primeiro lugar. Porque é ele que sopra, digamos assim, a vocação também para a vida religiosa, para a vida sacerdotal. É bom que os senhores saibam que atualmente dentro da igreja há mais de 150 congregações masculinas reconhecidas pela igreja e 800 congregações femininas, seja de vida ativa como também de vida contemplativa. Imaginamos a igreja como um grande jardim, onde uma flor não é igual a outra, mas é sempre flor. Por isso, Deus inspira na inteligência da pessoa humana um determinado carisma. Para São Francisco inspirou, digamos assim, o seu casamento com a pobreza, por exemplo. Sim. Para outros santos, Santo Inácio de Loyola, o problema das missões. São João Bosco, a juventude. Aníbal de França, meu fundador, o carisma da oração pelas vocações. E não há briga entre os vários carismas. Há um verdadeiro entendimento e um procura ajudar o outro, no sentido que quando uma pessoa nota que aquele carisma se identifica mais com o seu estilo de vida, faz livremente aquele passo de doar-se inteiramente a Deus conforme exatamente aquele carisma. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com 2 seminaristas, vão participar aqui conosco da mesa, seminarista da Ordem ou Congregação Rogacionista? Congregação. Então você aproveita para a gente, já explica qual que é a diferença entre ordem e congregação. Na sequência a gente vai conversar com 2 seminaristas da Congregação dos Rogacionistas, que vão contar um pouco da experiência deles aqui. E qual então, afinal de contas, Padre Guido, a diferença entre uma ordem e uma congregação religiosa? E inicialmente na igreja existiam as grandes ordens religiosas, os beneditinos, dos franciscanos, dos dominicanos, etc., que eram um movimento que nasceram e logo se desenvolveram dentro da igreja de uma maneira grandiosa mesmo. E, naturalmente, na plena e total observância de determinadas constituições. As congregações são exatamente como são ordens também religiosas, né, menores, digamos assim, de uma vida mais ativa e presente em todos os continentes do mundo. Podemos dizer que em todos os países do mundo nascem sempre congregações religiosas de vida ativa, ao passo que a ordem respeita muito mais a vida contemplativa. Pegamos, por exemplo, a Ordem do Carmelo, das Clarissas, etc., de estrita clausura destas religiosas, né? Mas que se doam inteiramente a Deus, mesmo no silêncio do claustro, né, pedindo a Deus pela conversão dos pecadores e fazendo-se, digamos assim, vítimas, usamos esta palavra, como Jesus, de um amor sem limites. Existe uma diferença em relação à preparação de ordem para ordem, de diocese para diocese, em relação à vida do seminarista? Sim, exato. É bom dizer que nas ordens religiosas, especialmente femininas, o primeiro passo depois do noviciado é uma profissão geralmente válida por 3 anos e logo em seguida se faz a profissão solene e perpétua.
ao passo que nas congregações religiosas, masculinas e femininas, geralmente são 6 anos de profissão temporária, que se renovam ano por ano, para depois fazer a profissão perpétua. Agora, quando um jovem entra a serviço de uma diocese, dependendo diretamente de um bispo, não tem esta caminhada da profissão. Certo. O jovem, quando chega perto do sacerdócio, recebendo a ordem do diaconato, aí sim já faz o voto solene de castidade, isto aqui sim, certo? E se torna depois sacerdote e permanece sempre ligado à sua diocese sob a jurisdição do seu bispo. Ao passo que as congregações religiosas masculinas e femininas, como também as ordens de vida de clausura, são todos sujeitos à obediência de um superior ou de uma superiora geral. Entendi, mas de qualquer forma, para toda a igreja existe uma preparação, um acompanhamento com o candidato. E é, entre outras coisas, que a gente quer falar nesse programa também hoje, né, Padre Guido? De repente tem um jovem nos assistindo, pensando em vocação. Como que você pode pedir ajuda ou pedir acompanhamento? Como a gente vai conversar na sequência do programa com 2 seminaristas e vamos saber rapidamente da história deles, por que eles decidiram ser padre, de repente você pode também aproveitar, se você conhece um jovem, liga para ele, fala, olha, liga agora lá na TV Século XXI, acompanha o programa que tem tudo a ver com o assunto vocação, já que a gente está falando sobre a oração mundial pelas vocações, que a gente lembrou no último domingo, que vivemos o Domingo do Bom Pastor. Então, de repente, tem tudo a ver com você que está pensando num caminho vocacional. Padre Guido, o senhor sempre pensou em ser padre? Desde criança, posso dizer que gostava. Eu era coroinha, inclusive lá em Milão, na Itália, e gostava sempre de ver o estilo de vida do sacerdote. Por isso, quando de repente se apresentou um padre rogacionista, como animador vocacional lá na sala de aula da minha cidade, e a um certo ponto ele me fez até o convite de visitar esta obra, esta entidade religiosa, etc. E a gente começou. E lá com 9, 10 aninhos, conforme o costume da época, eu fui admitido para ingressar como pequeno seminarista. Naquela época era normal para uma criança com aquela idade entrar no seminário começando assim uma longa caminhada. Isto não significa que todas aquelas pessoas que entraram perseveraram. Aliás, eu tenho até uma lembrança, quando nós iniciamos a caminhada no seminário, Eric, nós éramos em 40. Em 40? 40. E ao sacerdócio cheguei sozinho. Olha só, na turma do senhor, só o senhor Sim. chegou a ser ordenado? Exato. Olha, ainda bem que o senhor, pelo menos, hein, Padre Guido? Olha só, eu vou mostrar mais uma vez a foto aqui do Padre Guido, no dia da ordenação. Padre Guido, depois da manhã, comemora 42 anos de sacerdócio. Sim. Tem até um telespectador nosso aqui, é o Luiz, ele é de Venturosa, estado de Pernambuco. Ele está dizendo assim que ele concorda com o que eu disse, que o Padre Guido parecia um galã mesmo aqui. Olha, o Padre Guido aqui sempre foi bonitão, gente. Aliás, a gente tem que dar o melhor para Deus, né? Tem que ser gente bonita para Deus mesmo. Tá certo, Padre Guido, tá ótimo. Ó, eu tenho aqui, como eu disse, a foto do Padre Guido quando criança, mas eu não vou mostrar agora não. Vou mostrar depois do intervalo. Porque você aproveita esse intervalo, manda pra gente aqui o seu telefonema, você pode ligar pra gente, deixar uma mensagem no 3871-9620, 19 é o código aqui da nossa região. Você pode mandar também pra gente um e-mail no eclesia@rs21.com.br ou faça como o Luiz, que acabou de enviar para a gente uma mensagem pelo WhatsApp. Dá tempo de a gente colocar aí, diretor? Colocar aí o nosso GC, lembrando o número do WhatsApp. É um aplicativo que todo mundo está usando e fica mais fácil a nossa comunicação. Tá aí, ó, manda para a gente então. No 19 996 75 5600. O nosso número do WhatsApp, que a gente recebe direto aqui a tua mensagem. Interage com a gente aí pro WhatsApp também, tá certo? Depois do intervalo, vamos mostrar a foto do Padre Guido quando criança, logo quando ele entrou no seminário. Vamos conversar com o primeiro dos 2 seminaristas que a gente vai conhecer nessa noite, da ordem a qual o Padre Guido pertence. E a gente vai falar muito mais coisa interessante sobre vocação no programa ainda hoje. Você não pode perder. Se eu fosse você, como eu disse, eu ligaria para algum jovem que está interessado em vocação, hein? Olha, não perca a oportunidade. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, então, continuando a falar sobre o Dia Mundial
das orações pelas vocações. Não sai daí, a gente volta já.